Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 5. Opressão, obsessão e possessão. Veja bem, há uma grande diferença entre opressão, obsessão e possessão. A mulher estivera no ministério com seu marido por cerca de 20 anos. Ela não era uma cristã imatura. Primeiramente, ela foi oprimida e depois foi alvo da obsessão. Mas quando ela, deliberada e voluntariamente como uma cristã madura, negou Cristo, tornou-se possessa por aquele demônio. Mas foi somente com sua permissão que ela se tornou possuída por um demônio. No momento em que ela negou Cristo, não poderia mais ser chamada de cristã. Eu disse a Jesus: por que o Senhor está me mostrando isso? Quer que eu expulse aquele demônio dela? Ele respondeu: não, você não conseguirá expulsar o demônio dela. Ninguém pode expulsá-lo, porque ela não quer que ele saia. Ela o quer. Homem nenhum, nem você, nem os oficiais da igreja, nem outros crentes, nem qualquer outra pessoa pode exercer autoridade sobre o espírito humano. Quando eu estava na terra, exerci autoridade sobre espíritos malignos, mas não sobre espíritos humanos. Até mesmo Deus, o Pai, não exerce autoridade sobre o espírito humano. Exercia autoridade sobre espíritos malignos e demônios, e os crentes na igreja podem exercer autoridade sobre espíritos malignos e demônios. Mas se qualquer espírito humano quer permanecer na condição que está, então não há nada que você possa fazer sobre isso. Ele permanecerá da forma que está. Se esta mulher quer ter esse demônio, assim será e você não pode expulsá-lo dela. Minha palavra diz: quem quiser, receba de graça a água da vida. E escolhei hoje a quem sirvais. Apocalipse 22:17, Josué 24:15. O homem tem livre-arbítrio para fazer a escolha que quiser na terra. Deus não passará por cima da vontade do homem. Jesus me explicou que antes dessa mulher negar Cristo, se ela quisesse ser liberta, eu poderia ter expulsado aqueles espíritos do corpo ou da alma dela em seu nome. Mas ela também poderia ter lidado com o diabo a qualquer momento e o repreendido. Mas porque ela não quis ser liberta, não houve coisa alguma que alguém pudesse fazer para ajudá-la. É claro que depois de negar Cristo, sendo uma cristã madura, não era mais possível expulsar aquele espírito maligno dela. Ela fez a escolha de que mestre seguiria. Ela escolheu o diabo, Romanos 6,16. Deus mesmo não exerce autoridade sobre a vontade das pessoas. Se as pessoas querem ter os pensamentos do diabo e se render a ele, Deus não passará por cima de suas vontades e você também não poderá fazer isso. Você não pode fazer as pessoas pensarem em linha com a palavra de Deus e não pode fazer com que as pessoas queiram o que Deus tem para elas. Você não pode fazer com que elas queiram mais do Espírito Santo do que dos espíritos malignos. Você pode ensinar às pessoas o que a palavra diz e também encorajá-las a crerem na palavra de Deus e andar em linha com ela, mas não pode fazer com que as pessoas façam coisa alguma. O pecado imperdoável, o pecado para a morte. Quando eu perguntei a Jesus: o Senhor quer que eu ore por esta mulher? Ele respondeu: não, nem sequer ore por ela. Isso foi uma verdadeira surpresa para mim. Você já ouviu falar sobre não orar por alguém? Eu sou uma pessoa rigorosa na palavra. Se alguém me diz algo, não importa quem seja, eu quero ver aquilo na palavra de Deus. Eu disse para Jesus: por que, Senhor? Eu nunca ouvi nada assim. Isso é bíblico? Ele respondeu: você nunca leu na minha palavra? Se alguém vir o seu irmão a cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por este não digo que rogue. 1 João 5,16. Jesus disse: há um pecado para a morte e a palavra diz para não orar por aqueles que o cometem. Não há como você saber se uma pessoa cometeu pecado para a morte a não ser que Deus lhe mostre por revelação divina. Em 3 situações diferentes no meu ministério, o Senhor disse para eu não orar por certa pessoa porque ela havia cometido pecado para a morte. Essa mulher foi a primeira. Jesus disse que não era para eu orar por esta mulher porque ela havia cometido um pecado imperdoável, o pecado para a morte. Eu disse ao Senhor que ainda não estava satisfeito. Eu não iria aceitar nenhum tipo de visão ou experiência, mesmo que eu esteja vendo Jesus, se o que o Senhor disse não pudesse ser provado pelo Novo Testamento.
Eu não irei aceitar uma palavra do que o Senhor está dizendo para mim, a menos que o Senhor me possa dar outro versículo para provar que eu não devo orar por esta mulher. Eu lembrei a ele que sua palavra diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mateus 18,16. Ele me deu os versículos a seguir e começou a falar comigo sobre eles. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus 6, do 4 ao 6. Jesus explicou que antes de um cristão ser culpado de cometer o pecado para a morte, todas as 5 condições mencionadas nesse versículo têm de se aplicar a ele. A primeira condição é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, Hebreus 6,4. Jesus disse isso referindo-se àquilo que muitos de nós antigamente chamávamos de estar sob condenação. A pregação da palavra de Deus ilumina o pecador. É como o filho pródigo quando ele caiu em si. Lucas 15:17. Através da pregação da palavra de Deus, o pecador vê que está perdido. Ele é iluminado sobre a verdade da palavra de Deus e vê sua necessidade de um Salvador. Segunda, Hebreus 6,4. E provaram o dom celestial. Jesus disse que um homem debaixo de condenação ainda não provou o dom celestial porque Jesus é o dom celestial. Jesus citou também João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, provar o dom celestial se refere à salvação, receber Jesus Cristo como seu Salvador. A terceira, se tornaram participantes do Espírito Santo. Hebreus 6,4. Jesus me disse que isso significa mais do que ser nascido de novo e mais do que adquirir familiaridade com o Espírito Santo através da sua presença dentro de nós. Isso se refere a ser cheio do Espírito Santo, tendo recebido o batismo no Espírito Santo. Atos 1,5, Atos 2,4. Quarta, provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6,5. Jesus disse que isso não poderia se aplicar a cristãos recém-convertidos. Eles não provaram a boa palavra de Deus. Cristãos recém-convertidos ainda estão no leite genuíno da palavra. 1 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Outra tradução chama de alimento sólido da palavra de Deus. Em outras palavras, crentes em Cristo recém-convertidos não estão qualificados para cometer um pecado imperdoável, porque eles não provaram o alimento sólido da palavra de Deus. Eles ainda estão no leite da palavra. Somente aqueles que alcançaram algum nível no crescimento espiritual, que entendem completamente a seriedade de negar Cristo e experimentar o alimento sólido da palavra, poderiam ser culpados de cometer esse pecado. Jesus apontou similaridade entre crescimento espiritual e físico. Ele disse que cristãos bebês não podem ser culpados de cometerem um pecado imperdoável porque não são maduros o suficiente para saberem o que estão fazendo. A quinta condição para cometer o pecado imperdoável é a pessoa ter provado os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6,5. Jesus me explicou o que isso significa. Ele disse que o poder do mundo vindouro são os dons espirituais. Jesus me explicou: aqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro são cristãos maduros que têm os dons do Espírito operando em sua vida ou em seu ministério. Ele explicou que o batismo no Espírito Santo com os dons subsequentes é o penhor da nossa herança no mundo vindouro. Efésios 1, 13, 14, 2 Coríntios 5, 5. Então, existem 5 qualificações bíblicas que o crente deve ter antes dele ser culpado de cometer um pecado imperdoável. Como você pode ver, poucos crentes poderiam se qualificar para serem culpados de cometer esse pecado. Jesus disse que a mulher, na visão que tive, a qual negou, era qualificada para cometer o pecado imperdoável. E ele explicou o porquê. A mulher foi iluminada. Ela sabia da sua necessidade de um Salvador. Tinha provado o dom celestial porque havia nascido de novo. Jesus Cristo tinha sido seu Salvador por muitos anos. Essa mulher também havia sido cheia do Espírito Santo e havia estado no ministério por muitos anos como seu marido. Ela conhecia a palavra de Deus, havia experimentado o crescimento espiritual suficiente,
Assim, não era mais um bebê espiritual que se alimentava ainda do leite da palavra. Ela provara a comida sólida da palavra de Deus. Aquela mulher tinha os dons do Espírito operando em sua vida. Portanto, tinha todas as condições bíblicas que alguém deve ter para cometer o pecado imperdoável. Jesus disse que poderia tê-la perdoado se ela tivesse sido apenas tentada e vencida pelo diabo. Ele me disse que ela não cometeu o pecado para a morte por ter ficado com outro homem. Se ela tivesse tido 100 homens, mas tivesse voltado para o Senhor e se arrependido, disse-me Jesus, ele a teria perdoado. No entanto, Jesus falou que ela chegou a essa decisão sem estar debaixo de tentação ou sujeição. Então ela, deliberada e intencionalmente, disse que não queria mais Jesus. Esse é o pecado para a morte, o pecado imperdoável. É o que o cristão maduro faz a respeito de Jesus que determina se ele cometeu ou não o pecado para a morte. Se o cristão maduro intencionalmente nega Cristo, com premeditação deliberada, a Bíblia chama isso de cometer o pecado imperdoável, que é o pecado para a morte. O pecado para a morte leva à morte espiritual, eterna separação de Deus. Pare e pense sobre isto. Uma pessoa é salva recebendo Jesus Cristo em seu coração. A única forma de as pessoas perderem a salvação é através do que fazem sobre Jesus, aquele que é o assunto central da salvação. É por isso que quando as pessoas perguntam, um cristão pode ter ou ficar possesso por um demônio? Elas precisam definir o que querem dizer com isso. De fato, como eu disse, os cristãos podem ter qualquer coisa que eles queiram porque eles têm livre-arbítrio. Se os cristãos maduros continuarem se rendendo ao diabo, eles podem finalmente chegar ao ponto em que escolherão negar a Cristo, como essa mulher fez. Depois disso, eles não seriam mais cristãos porque não seriam mais como Cristo e esforçando-se para segui-lo. A partir do momento em que o Espírito de Cristo vai embora, uma pessoa não pode mais ser chamada de cristã, e somente aí é que ela pode se tornar possessa. E então, só porque essa mulher um dia foi cristã, não quer dizer que ela continua sendo. Ela deixou de ser como Cristo quando seguiu o diabo e negou Jesus Cristo. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Essa mulher não permaneceu na palavra de Deus. Ela não queria mais coisa alguma com Jesus. Deixe-me dizer algo mais aqui. O fato de as pessoas se declararem cristãs não é um sinal de que elas nasceram de novo. Se não há nenhuma evidência do fruto do novo nascimento, o Espírito recriado em suas vidas, eu seriamente questiono sua experiência de salvação. Você pode colocar todos os rótulos que você quiser em uma pessoa, mas isso não é suficiente para tornar verdade. Por exemplo, uma mulher me disse uma vez que seu marido se proclamava cristão, mas estava envolvido em todo tipo de obra maligna. Ele não demonstrava nenhuma evidência de ser uma nova criatura em Cristo. Ela queria saber se ele realmente poderia ser um cristão. Eu disse, não, ele não é um cristão. A palavra cristão significa como Cristo. Ele está agindo como Cristo agiria? Não, certamente que não. Ele está seguindo a Cristo ou andando de alguma forma na luz da palavra? Não, não está. Ele está seguindo o diabo, então não o chame de cristão. Depois, na visão, Jesus me deu Hebreus 10 e me explicou mais sobre o pecado para a morte. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, do 26 ao 29. O versículo 26 diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, esse pecado não poderia estar se referindo apenas a qualquer pecado, ou 1 João 1,9 não seria verdade. Esse versículo nos promete que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Hebreus 10, 26 está falando sobre o pecado de rejeitar Cristo. Paulo, quem eu acredito ter sido o autor do livro de Hebreus, estava originalmente escrevendo para cristãos hebreus nessa passagem. Há um princípio nesses versículos para todos os cristãos, é claro,
Mas nos dias do Novo Testamento, os cristãos judeus eram tentados a voltarem ao judaísmo por causa das dificuldades de seguir a Cristo. Quando esses hebreus se tornavam cristãos, eles eram banidos e afastados dos seus familiares. Eles se uniam e ajudavam uns aos outros, mas estavam em uma situação difícil, não somente financeiramente, mas também por causa da grande perseguição. Alguns deles eram tentados a voltar às suas vidas antigas de judaísmo, mas para fazer isso, eles teriam de negar que Cristo era o Filho de Deus. Hebreus 10:29 diz que o pecado imperdoável é pisar o Filho de Deus. Em outras palavras, se aqueles cristãos judeus tivessem voltado ao judaísmo, eles teriam de negar que Cristo é o Messias. Se eles tivessem feito isso, eles teriam de negar que Jesus havia nascido de uma virgem. E se eles tivessem voltado atrás ao judaísmo, isso significaria que eles teriam profanado o sangue da aliança com o qual foram santificados. Hebreus 10:29. Se Jesus não é o Filho de Deus, nem é o Messias, então seu sangue é exatamente igual ao sangue de qualquer outro ser humano. Não seria santo. Negar que Cristo é o Filho de Deus é o pecado ao qual Hebreus 10 está se referindo. É o mesmo que se afastar dele, rejeitando-o, proclamando: eu não quero mais Jesus. A Bíblia está dizendo que se os crentes maduros intencional e deliberadamente negam a Cristo, não há mais sacrifício por seus pecados. Afinal, o que fez de você uma nova criatura para começo de conversa? Foi receber Jesus como seu Salvador. Foi crendo no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que Ele é o Filho de Deus. Você obedeceu à Bíblia, creu no seu coração e confessou com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 10:9 e 10. Portanto, o pecado do qual a Bíblia está falando aqui é negar Cristo. Não algum outro pecado que um cristão possa cometer durante a vida, mas uma das áreas em que Satanás tem feito um grande estrago no corpo de Cristo é nesta área do pecado imperdoável. Muitas instituições de saúde mental hoje em dia estão cheias de pessoas, até mesmo crentes, que foram convencidas por Satanás de que cometeram o pecado imperdoável. Satanás tem usado esses versículos em Hebreus contra pessoas que não estão bem informadas sobre como Deus realmente pensa. Satanás tem se aproveitado da sua ignorância e mentido para elas, mantendo-as presas, dizendo-lhes que elas pecaram intencionalmente e desse modo cometeram um pecado imperdoável. Através dos séculos, pessoas morreram na fogueira porque não negaram sua crença em Jesus. Se tivessem renunciado debaixo de grande tortura, Deus não guardaria isso contra eles, mas se renunciassem intencionalmente, é claro que seria diferente. Jesus disse que a mulher na visão cometeu o pecado imperdoável com base nessa passagem de Hebreus 10, 26 e 29. Como uma cristã madura, entendendo completamente o que estava fazendo, ela deliberadamente pisou o Filho de Deus e profanou seu sangue. Versículo 29. Porquanto não havia mais sacrifício pelo seu pecado. O diabo tenta fazer os crentes pensarem que cometeram um pecado imperdoável. No decorrer dos anos, algumas pessoas que pensavam ter cometido o pecado para a morte vieram conversar comigo. Eu lhes perguntava: você pisou o sangue de Jesus e disse que ele era simplesmente um homem, não o Filho de Deus? Você disse que Jesus não havia nascido de uma virgem? Você disse que o sangue dele não é santo e que é o mesmo sangue de qualquer humano? Você rejeitou completamente Jesus? Para cada uma dessas perguntas, todas as pessoas responderam: é claro que não. Eu respondi: então este versículo não se aplica a você. As pessoas precisam ter um entendimento bíblico sobre o pecado imperdoável. Assim, o diabo não poderá se aproveitar delas. A não ser que um cristão maduro, que tenha todas as 5 qualificações de Hebreus 6, diga deliberadamente: Jesus não é o Filho de Deus, ou eu não quero Jesus. Ele não cometeu esse pecado. Cristãos recém-convertidos não podem cometer esse pecado por fazer essa declaração em um momento de descontrole, raiva ou paixão. Nesse versículo, a Bíblia está se referindo a uma decisão consciente e voluntária. Não importa o que os cristãos têm feito ou quão afastados eles estão de Deus, mesmo se eles têm dito alguma coisa contra Jesus em um momento de raiva, Ele não guardará isso contra eles se os tais se arrependerem e confessarem seus pecados a Ele e se afastarem dos seus erros. E isso não é ser conivente com o pecado, porque pecar é errado, mas há uma provisão para os crentes quando eles pecam e se arrependem. 1 João 1,9. É por isso que, se você sair da comunhão com Deus, tem de voltar a ela o mais rápido possível.
já que ao contrário você entra no território do diabo e é perigoso porque ele está por aí para destruir sua vida. João 10:10. Na verdade, o pecado de rejeitar Jesus pode acontecer de duas maneiras. As pessoas podem ouvir a pregação do Evangelho e rejeitarem Jesus e simplesmente continuarem rejeitando. Depois de um tempo, o Espírito Santo não irá mais tratar com elas sobre receber Jesus como seu Salvador. Gênesis 6:3. E essas pessoas vão passar a eternidade no inferno quando morrerem. A outra maneira pela qual crentes maduros podem rejeitar Jesus é se intencional e deliberadamente o rejeitarem. Eu perguntei ao Senhor o que aconteceria com aquela mulher. Ele disse que ela iria passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Naquela visão eu a vi caindo naquele lugar e ouvi seus gritos terríveis. Conheci outra pessoa, um homem que cometeu pecado imperdoável. O Espírito Santo tratou com ele por um longo período, mas ele continuou rejeitando o que o Espírito Santo tratava com ele. Aquele homem nunca se renderia a Deus. Conversei com ele pessoalmente sobre Deus mais de uma vez. Ele mesmo me disse que tinha nascido de novo e que Deus o tinha chamado para pregar, mas ele não estava disposto. Finalmente afastou-se do Senhor, parou de ir à igreja e entrou em uma vida de pecado. Conversei com ele sobre o Senhor e tentei trazê-lo de volta para Deus. Naquele tempo ele estava vivendo em profundo pecado, fazendo coisas que nem sequer devem ser mencionadas. Quando eu lhe falava sobre o Senhor, ele simplesmente chorava e tremia, sentindo-se condenado. Continuei orando e conversando com ele em diferentes ocasiões por um período de 15 anos, tentando trazê-lo de volta para o Senhor. Na última vez em que conversei com este homem, ele disse: "Eu sei que tudo o que você está dizendo é verdade, é isso mesmo, mas eu não farei nada sobre isso." E acrescentou: "Mas não desista de mim, continue orando." Então eu continuei orando por ele. Lembro-me de uma noite em particular em que eu estava ajoelhado e orava por ele e o Senhor falou comigo: "Levante-se daí." Foi tão real que me assustou. Então eu me levantei e o Senhor disse: "Não ore por ele." "Mas Senhor, ele me disse que te conheceu quando era adolescente. Ele disse que o Senhor o chamou para pregar. É por isso que eu estou orando, para que ele volte à comunhão contigo e retorne para ti como o filho pródigo da história da Bíblia", respondi. E o Senhor disse: Não ore mais por ele." "Senhor, tu estás dizendo para eu não orar mais por ele? Mas ele ainda está aqui nesta vida, ainda há esperança para ele", perguntei. "Não, ele nunca será salvo. Ele morrerá e irá para o inferno", respondeu o Senhor. Aquilo foi um choque para mim. Eu disse: "Senhor, eu não entendo isso. Você já leu no Antigo Testamento sobre Efraim? Você não sabe que eu finalmente disse: deixem Efraim, não o incomodem mais, deixem-no?" Por que eu disse isso? Porque Efraim tinha se juntado aos seus ídolos. Oséias 4:17. Então, deixe este homem. Veja, no sentido espiritual, aquele homem tinha rapidamente se juntado aos seus ídolos. Ele tinha aberto largamente a porta para o diabo e o Senhor sabia que ele nunca se arrependeria. Eu nunca mais orei por ele depois daquilo. Eu simplesmente não podia. Outros oraram, mas o Senhor me disse que não orasse e o homem morreu ainda novo. Ele tinha mais ou menos 54 anos quando morreu. Perguntei aos seus parentes como ele tinha morrido. Eles me disseram que morreu amaldiçoando Deus. Porém, em determinado momento da vida, fora crente. Isso não é terrível? Mas pode acontecer quando você abre a porta para o diabo e persiste em pecar, sem nunca voltar atrás e se arrepender. Aquela era a vontade de Deus? É claro que não. Mas veja, é perigoso estar no território de Satanás. O diabo pode desencaminhar as pessoas e é possível que elas cheguem ao ponto em que, intencional e deliberadamente, não queiram mais alguma coisa com Deus. É perigoso ouvir as mentiras do diabo, sair da comunhão com Deus e entrar no pecado. E é possível aos crentes, se eles estiverem no território de Satanás, fria e deliberadamente não quererem mais nada com Deus. Mas você precisa reconhecer que há uma grande diferença entre crentes que desejam andar com Deus, mas ocasionalmente tropeçam e caem, mesmo que não seja sua intenção, e aqueles crentes que intencional e deliberadamente persistem em seus erros e voluntariamente se afastam de Deus e o negam. A última oportunidade. Eu estava pregando em alguns cultos no oeste do Texas em 1945 e um dos membros do conselho me disse: "Irmão Hagin, eu quero lhe fazer uma pergunta."
Ele me explicou que o pastor anterior tinha construído aquela igreja e a tinha pastoreado por 30 anos naquela cidade, com cerca de 15 mil habitantes. Mas ele deixou a esposa e uniu-se com outra mulher. Ele apenas viveu com ela, mas nunca se casou. Quando fui pregar naquela casa, muitos anos tinham se passado desde que aquele pastor tinha fugido com outra mulher. Todo ano, desde que o tal pastor deixou a igreja, um novo pastor ia para lá, mas só ficava por cerca de um ano e partia. A igreja estava tentando fazer esquecer a má reputação que tinha por causa do primeiro pastor que tinha fugido com outra mulher. Ele ainda morava na mesma cidade com ela, abriu um salão de jogos e fez outras coisas que não eram certas. O ex-pastor trouxe vergonha àquela igreja pela maneira como estava vivendo. De qualquer forma, um membro do conselho me disse: Irmão Hagin, cerca de 3 semanas atrás, o antigo pastor apareceu de repente para o culto do domingo de manhã. Uma das mulheres na igreja falou em outras línguas e o antigo pastor se levantou e interpretou: Isto é certo? Isto pode ter sido de Deus? Bem, eu disse, em primeiro lugar, você já leu no Antigo Testamento que quando Saul se afastou de Deus, ele estava com alguns dos profetas e o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a profetizar. Vê 1 Samuel 19. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Mas isso não significa que Deus apoiava o pecado de Saul. Então, antes que eu possa julgar se a interpretação é de Deus ou não, diga-me qual era a mensagem. Bem, todos nós estávamos tão assustados que eu não me lembro da primeira parte, mas terminou assim: Esta é a sua última chamada. Estou lhe dando sua última oportunidade. Quando o incidente ocorreu, fazia cerca de 3 anos desde que esse ex-pastor tinha estado em comunhão com Deus. O conselheiro contou. Quando o ex-pastor terminou a interpretação, gritou alto: Eu quero que todo mundo saiba que, em se tratando de Jesus Cristo, que vá para o inferno. E se virou e saiu de lá. Quando o antigo pastor interpretou a mensagem dizendo que era a última chamada, a última oportunidade, você acha que era a interpretação certa? Então eu disse: sim, era Deus. Deus estava falando com este homem sobrenaturalmente. O homem estava falando do seu espírito, o que o Espírito Santo estava dizendo para ele. Aquela interpretação não era uma mensagem para o corpo daquela igreja. Deus estava falando apenas para ele, e ele entendeu a mensagem. Deus, em sua misericórdia, deu a ele uma última oportunidade para se arrepender e sair do seu pecado. Mas o homem desprezou. Ele interpretou corretamente o que o Espírito Santo estava falando para ele e tomou a decisão de rejeitar Cristo, intencional e deliberadamente, conclui. Isso é triste, mas pode acontecer. Há uma lição a ser aprendida aqui. Lembre-se, naquela visão o Senhor começou a conversa comigo dizendo: Eu irei lhe mostrar exatamente como demônios e espíritos malignos se apoderam das pessoas, as dominam e as possuem, até mesmo cristãos, se eles permitirem. Você estará em um terreno perigoso se começar a ouvir o que o diabo está falando na sua mente, começar a pensar os pensamentos dele e a seguir suas sugestões. Você pode abrir uma porta para o diabo se pensar coisas erradas. Se abrir a porta para o diabo, não vai demorar muito até que ele tente controlar sua mente e você se torne obcecado com os pensamentos dele. Os crentes não devem dar qualquer lugar ao diabo em seus pensamentos. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Isso significa que o diabo não pode se apoderar dos crentes, a não ser que eles o permitam. Contudo, eles podem dar permissão a ele. Mas nós, crentes, não temos de deixar Satanás dominar nossos pensamentos, porque nós temos autoridade sobre ele em nome de Jesus. Satanás não é o nosso Senhor, e nós não temos de deixá-lo reinar sobre nós, nem mesmo em nossos pensamentos. Os cristãos têm uma vontade própria que Deus nunca viola, mas Satanás também não pode violar a vontade de uma pessoa. Os crentes não precisam ceder ao diabo. Deus equipou e capacitou bem o corpo de Cristo para ser forte no Senhor, usando os pensamentos de Deus. Nós não temos de cair como presas do diabo e seus pensamentos, porque ele não é nosso Senhor. Jesus é. Nós temos vitória sobre Satanás, mas não devemos apenas exercer a autoridade que temos em Cristo. Nós também devemos manter a porta de nossa mente fechada para o diabo, pensando em linha com a palavra de Deus. Assim, não damos acesso a Satanás e permanecemos fortes como membros da Igreja Triunfante.